verso 19, 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor nos dê graça e nos ajude e nos fortaleça, Deus. Nos dê compreensão daquilo que o texto quer dizer para nós. E cremos que a sua palavra escrita representa o Senhor. Nos ajuda, Deus, a compreender e a viver em obediência. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, poucas vezes, ou pouquíssimas vezes, nós falamos sobre dinheiro. Mas se você for olhar a Bíblia como um todo, você vai achar muitos versículos que remontam a isso, que falam sobre dinheiro, riqueza, sobre prosperidade. É visto, é fato que nos nossos dias o evangelho, ou o falso evangelho e o dinheiro, ele está muito relacionado uma coisa com a outra. É pregado que se nós viermos para a igreja, a nossa vida vai mudar, que Deus vai nos dar tudo, vai fazer tudo por nós. E é bem a verdade, nós sabemos que não é bem assim. Não se tornam os dias mais fáceis porque nós somos crentes. Muito pelo contrário, se torna mais dificultoso. Bom, mas por que isso? Você já viu um morto sentir alguma coisa? Antes, você era morto. Hoje você tem vida. E só sente dor, só percebe as angústias quem está vivo, irmão. O que você acha? Que o IVA vai pro IVA, tá tudo certo. Deu um pouquinho de dinheiro, uma coisinha para ele lá, tá tudo bem, tá anestesiado, não sente dor. Sente sofrimento, sente angústia, sente algumas coisas. Mas, irmão, parece que quando eu venho para a igreja as coisas pioram, porque agora nós temos vida. Amém? Por isso que nós sentimos as dores. Mas o ensinamento básico de Jesus nesse capítulo que lemos ainda faz parte do Sermão do Monte. Jesus falou: olha, vocês não ajuntei somente tesouros na terra. Porque a vida do ser humano hoje, ela consiste nisso. É um resumo bem básico. Ele acorda, ele toma o seu café, ele vai para o trabalho, ele come no trabalho, ele volta para casa, faz uma coisinha, dorme, porque no dia... Você percebe que é uma rotina somente para as coisas da terra, para as coisas pequenas, para as coisas que vão ser consumidas, que podem ser roubadas, que podem ser tiradas de nós. Isso tem o seu valor, tem a sua importância. Mas Jesus está falando aqui com quem? Com aqueles que seriam seus discípulos, o Sermão do Monte. Ele está tirando um ensinamento e colocando outro. Ele está tirando o ensinamento que as pessoas sempre tiveram e colocando um ensinamento eterno, aonde não será corrompido, não será perdido. Os bens, ele fala por vez que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Que homem que ele está dizendo? O homem espiritual. O homem espiritual, a vida dele não é medida pelo que ele tem no banco, pelo que ele tem em casa, por onde ele mora. Mas é medido pelo quê? Pelo que ele tem por dentro. As pessoas olham para as outras e olham, aquele irmão, ele é bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Olha, ele tem um bom emprego, ele tem uma boa casa, ele faz viagens, ele está sempre comendo do bom do melhor. Isso é o olhar de quem? É um olhar terreno. Agora, quem é espiritual, quem entende as coisas de Deus, vai medir o irmão bem-sucedido como? Esse irmão tem paz. Que paz? A paz que o mundo não pode dar. Por isso, a diferença entre o tesouro na terra e o tesouro no céu. Tesouro terreno, irmão, tesouro, o valor, as coisas desse mundo, aquilo que nós conquistamos para que nós venhamos a nos sentir bem nessa terra, ele tem um valor totalmente limitado. Quem é daquele presidente que congelou a poupança lá, que pegou o dinheiro de todo mundo? Não lembro quem foi, esqueci o nome dele. Amém, Jesus? Ele roubou lá, travou. Fernando Collor, né?
Parou, do dia para a noite, congelou a poupança de todo mundo e pronto. Acabou. Perdeu-se. A ferrugem corroeu, a traça comeu, ele perdeu o que ele tinha. Ou o que as pessoas tinham foi perdido. Por quê? Alguém que deu uma mãozada lá e pronto. Uma canetada, um valor. Acabou. Quantas pessoas do dia para a noite perdem tudo? Ficam sem nada. Num dia está numa boa casa. Daqui a pouco começa. Crise na empresa. Crise no mundo. Crise nacional. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no mundo, não precisa ir muito longe. Pessoas sendo mandadas embora de uma forma, eu gosto dessa palavra, sem precedentes. Nunca se houve tamanha demanda de demissões em massa. Por quê? Situações governamentais, situações do Brasil, situação do mundo. Do dia para a noite, pessoas foram mandadas embora, empresas fecharam simplesmente porque um vírus foi espalhado. Pessoas que tinham muito num dia, no outro dia não tinha mais nada. Foi acabando, foi acabando, foi acabando. A gordurinha que tinha no banco também já foi. Quando viu, acabou. Acabou tudo. Por quê? Tinham somente tesouros terrenos, onde a traça e a ferrugem minam e roubam. E destrói, corrói tudo isso. Jesus, ele pega essas pessoas que estão com ele e fala, olha, o problema não é você ter os bens. O problema é o bem ter você. Se você olhar Davi, Abraão, Salomão, a Bíblia diz que não houve homem mais rico do que Salomão. Então Deus não tem problema com as pessoas, com os seus servos, terem os bens. A gente procura por isso. É proveitoso. É gracioso que a igreja tenha bens. Quando eu digo igreja, os irmãos que compõem a igreja, que eles sejam bem-sucedidos. Por quê? Porque isso reflete dentro da igreja. Quanto mais abençoados são os irmãos, mais abençoada é a obra, né? Porque os irmãos vão ofertar, vão dizimar, vão ter mais condições de contribuir, de ajudar a obra a ir à frente. Não haverá tanta peleja para que o evangelismo ocorra, para que a obra seja bem cuidada. Por quê? Haverá recursos para isso. Agora, não podemos fazer disso o fim de todas as coisas. Irmão, o que nós vamos fazer agora é somente um movimento financeiro. Eu venho para Cristo porque eu quero que Ele prospere a minha finança, eu quero que a minha vida mude. Vai mudar, irmão, mas isso é consequência, não é o ponto final. Cristo não é o seu trampolim para uma vida melhor. Você entende isso? Cristo não é o nosso pula-pula, aqui, eu vou dar um pulo ali em Cristo e Ele vai me lançar à frente. Não é assim. A fé não é para isso. Ela colabora para isso, mas o final não é de enriquecer. O final do cristão não é somente que ele seja uma represa. Tá? Aqui, pronto, parou aqui. Mais recurso, traz para mim. Não. A ideia é que ele seja um rio. A riqueza passe por ele e ele deságue em outro lado. Amém? Não, Deus não tem problema com reservas. É até bem visto na palavra que isso é aconselhável. Nós tenhamos orçamento, planejamento, que poupe um pouco, amém? Que guarde um pouco do que ganha, do que tem. Por quê? Não sabemos o dia de amanhã. Você vê isso na vida de José. José tem um sonho, nós vamos ter 7 anos de prosperidade, mas 7 anos de seca. 7 anos as coisas vão bem, nós vamos estar comendo o melhor da carne, o melhor das plantações, mas virá o dia que isso não será da mesma forma. O que nós devemos fazer? Monta uma despensa, monta um armazém, estoque, guarde. Isso é provisão, isso é governo, governar aquilo que Deus dá. Então você vê desde os tempos antigos, há o dia bom e há o dia ruim. Há o dia que a traça, que a gordura vem, que a prosperidade vem, mas há o dia também da seca. O dia que a traça entra, que ela corrói, que ela mina e ela rouba tudo que a gente tem.
que nós devemos fazer? Não colocar as expectativas na finança, no recurso, no valor, no que é terreno, no que se perde, irmão. Compra um carro hoje. Você tirou da loja, você já perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Você já perdeu a porcentagem da desvalorização do seu bem. Irmão, mas o carro vale 100 mil. 100 mil na loja. Mas eu vou vender amanhã. Amanhã eu não vendo. Não, meu carro é zero. Não é mais. Não está mais na loja. Pode ser pouco rodado, mas não é mais zero. Já tirou. Já perdeu o valor de mercado. Irmão, mas eu só trouxe para você. Felizmente, seu, né? Perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu recurso. As pessoas hoje, elas guardam o coração no que passa. No que passa, no que não tem um valor eterno. Nós que estamos aqui, somos crentes no Senhor. Qual é a nossa alegria? Ter Deus como nosso tesouro eterno. Saber que você tem um Deus que governa além das posses, além das riquezas, que traz prosperidade, que traz bênção, que abre as portas. Esse é o nosso maior tesouro, irmão. E é isso que Jesus quer pôr na cabeça das pessoas. Irmãos queridos, não tenham o coração preso nessas coisas. Por quê? Aonde tiver o tesouro, o coração vai estar ligado junto. É uma linha fina, irmão, não tem como fugir disso. Meu tesouro são as coisas terrenas. Logo, eu me esforço somente no que é terreno. Agora, meu coração está em Deus. Logo, eu me esforço para onde está o meu tesouro. Então não vai ser peso frequentar, buscar Deus, estar com Deus, orar, ir até o Senhor. Por quê? Ele é o mais importante. Se o dia do pagamento não é o dia que a gente vai trabalhar feliz, pagamento que amanhã, glória. Chega no patrão, dá bom dia, beija o pé, abraça, não é assim? Glorifica ele lá, porque daqui a pouco, 11 horas o banco abre. Você, por favor, tenha bondade. Você fica atento, você vai trabalhar alegre, feliz, porque é o dia do quê? Do recebimento. Que é uma vez no mês, fora um valinho ali ou outro. Mas e Deus, irmão? Deus deposita para nós todos os dias. É um pagamento diário. Quer ver um exemplo? Só de você estar vivo aqui. Deus depositou uma parcela do seu pagamento no dia de hoje. Não foi isso que eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Porque se fosse para nós recebermos o salário devido, nós receberíamos o quê? A morte. Está vendo? Como Deus é gracioso e todas as manhãs Ele nos paga adiantado. Segundo o pregador, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. Por quê? Porque a sua justiça deveria ter nos matado na noite anterior. Somos pecadores natos, puros, e somos também mesquinhos, buscando sempre o que é terreno. Sempre o que amanhã eu vou ter que correr de novo, amanhã eu vou ter que fazer mais, amanhã eu vou ter que fazer do mesmo. Jesus fala, gente, olha um pouco para esse lado aqui. Pense um pouco dessa forma. Será que se você se dedicar um pouco mais a mim, eu não abriria um pouco mais de portas para você? Se você se dedicasse um pouco mais para ter aquilo que a traça não corrói, não mina, não rouba, será que eu não guardaria muito mais aquilo que é o seu tesouro, aquilo que você tem? Nós precisamos entender isso, irmão. Salmista, no Salmo de número 62, verso 10, ele diz assim, não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Está usando aqui a ave, né? Não vos ensoberbeça por ser dessa forma. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Você vai trabalhar, você vai fazer, as coisas vão acontecer. Por quê? Você se esforça, a gente faz por onde? Planta, colhe, vende, compra, trabalha, recebe. Ah, irmão, mas é um trabalho árduo. Sim, mas o ímpio também faz isso. Mas qual que é a ordenança do salmista? Não coloque a sua segurança no dinheiro.
Não coloque a sua satisfação maior no dia que o dinheiro está sobrando, no dia que o tesouro está sobressalente. Ah, hoje eu vou dar um glória a Deus poderoso. Por quê? Hoje eu estou por cima da carne seca. Hoje eu estou bem. Hoje eu paguei as contas, eu fiz uma boa compra, está tudo bem, a saúde está bem, as coisas estão bem. A nossa felicidade, ela não pode ser temporal. É temporal. Se está tudo bem, eu estou feliz. Se não está, se está faltando dinheiro, eu estou triste. Então, o nosso coração está ligado ao dinheiro. Sendo que deveria estar ligado ao Senhor, meu Deus. As coisas hoje não estão tão bem. Estou com medo, estou ansioso. Não sei como é que vai ser o dia de amanhã, Senhor. Mas o que eu me alegro é em teu Senhor. O Senhor é meu tesouro. Preciso de algumas coisas. Mas eu sei que no tempo certo as coisas vão acontecer. Alguma coisa o Senhor vai fazer por mim. Algo maior vai acontecer. Não é isso que a gente faz com o tesouro, irmão? Você precisa de comprar algo. Um remédio, alguma coisa. Uma roupa. Você vai lá, você faz o quê? Vou lá no meu tesouro. Pego lá o dinheiro, pego, sei lá, o cartão, o recurso. E compra, e resolve, e faz. Porque você tem um recurso, você tem guardado em tesouro, em depósito. E com Deus, por que nós não fazemos assim? Senhor que eu tenho de melhor. Eu preciso resolver isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de recurso. Eu preciso que o Senhor abra uma porta. E peça a Deus. E busque em Deus, e busque nesse bom tesouro. Que nós não sabemos disso, que Deus é dono do ouro e da prata. Que Deus é galardoador daqueles que buscam Ele. E por vezes nós ficamos nisso, rodando nesse círculo, saindo num rombo. Por quê? Porque sempre que Deus derrama um pouco mais, nós começamos a nos ensoberbecer. Começamos a achar que não dependemos. Irmão, nós saímos facilmente da presença de Deus por conta de dinheiro. Tanto para um quanto para o outro. Por isso que o livro de Provérbios, capítulo 30, um homem chamado Agur, ele diz que ele ainda faltava entendimento. Imagina, se ele com uma compreensão dessa faltava entendimento, imagina para lá que nem isso tem. Né? Esse homem, sem entendimento, ele fala assim: Senhor, não me dê muito, mas também não deixa faltar. E é impressionante como que ele explica isso. Ele fala, porque se o Senhor me der muito, eu posso me ensoberbecer e sair da presença do Senhor. E confiar em mim mesmo. Mas se o Senhor me der pouco, ou faltar, eu posso roubar e envergonhar o nome do Senhor. Olha para você ver o entendimento desse. Então o que ele está pedindo para Deus? Senhor, me dê o pão de cada dia. Me sustenta, Senhor. Se eu precisar de algo, Senhor, me ajuda. Venha suprir o que eu precise, Deus. Mas não deixa sobrar muito também, porque eu não sei lidar com muito. E a gente não sabe, irmão. Por exemplo, claro, é a entonação da oração no dia que o recurso terreno acaba. O desespero que bate. A gente ora, busca, pede, clama. Não, que agora, meu Deus, você é um novo homem agora, uma nova mulher para ti. Se o Senhor fizer, tá lá, tá chorando. Aí você começa a perceber que as coisas começam a melhorar. Por quê? Porque você fez do Senhor seu tudo. Você depositou em Deus tudo que você tinha. E o livro de Mateus, capítulo 6, verso 36, 33, fala assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, põe o Senhor como seu tesouro, que aos poucos Deus vai acrescentando. E o que acontece depois disso? Você está buscando, fervorosamente buscando, aí você começa a se desviar do mal, você começa a sair daquilo que te atrapalha, começa a fugir daquela comunhão que não agrada a Deus, fica padrãozinho. E Deus começa a dar graça. Você resolve um problema ali, resolve outro problema lá, você vê que as coisas começam a caminhar, logo você começa a fazer o quê?
a sair daquele empenho, a perder aquela performance espiritual. Por quê? Porque o que você queria, você já conseguiu. Nós somos peritos nisso, irmão. Isso não é uma qualificação de um ou de outro. Nós somos assim. Chegamos na igreja aflitos, abatidos, tristes, angustiados, e Deus e tal. Daqui a pouco, começa a perder aquele fervor. Que as coisas começam a melhorar, começam a ficar longe. Aí Jesus fala assim, esses tesouros, eles são temporais. Amanhã você pode pedir de novo. Amanhã você pode precisar de novo. Não coloque a sua confiança nessas coisas temporais. Ele não tira a importância delas, mas o fim não é isso. O fim não é comer bem, o fim não é ter a melhor da saúde, o melhor do recurso. Quantas pessoas morrem de câncer, irmão? Quantas pessoas morrem por coisas banais, tendo dinheiro para cuidar, tendo dinheiro para tratar, tendo tudo em prol para ir bem, para resolver. Eu resolvo com o dinheiro que eu tenho. Eu tenho meu... Morre mesmo assim. Morre mesmo assim. Sofre mesmo assim. Agora, e quem tem Deus? Quem tem o Senhor? Você vê testemunhos de fé, de pessoas que estavam em fases terminais, serem restauradas por Deus. Está dando seus testemunhos por aí. Tem uma mulher, esposa de um pastor, eu esqueci o primeiro nome dela, é da família Murdoch. Da família Murdoch, são americanos. Essa mulher foi agredida no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2002. Tá? Depois você pode jogar na internet lá. Eu esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Murdoch. Família Murdoch vai aparecer lá. Eles são pastores nos Estados Unidos, estavam aqui no Brasil. E ela foi fazer uma corrida pela orla da praia e ela foi agredida por um morador de rua. Irmão, aquele homem morador, ele desfigurou aquela mulher na paulada. Você for ver, tem o filme deles, Fé para o Impossível. Aquele homem, ele desfigurou aquela mulher. Ele conseguiu dar traumatismo, ele destruiu a cabeça daquela mulher. E aquela mulher ficou entre a vida e a morte, sofrendo, angustiada, sem esperança do médico, de nada nesse mundo. E a família ali, o pai ali. O pai é um pastor de igreja, o marido um pastor de igreja. E o que ele usou? Usou seus recursos. O melhor médico, transferiu ela para o melhor lugar, para os melhores especialistas. E mesmo nesse ambiente caótico, só o recurso não adiantava. Só o dinheiro não entraria dentro da cabeça daquela mulher, não ligaria os membros novamente, não ia dar àquela mulher uma nova perspectiva, só porque tem recurso. Não ia adiantar. O que ia adiantar? Ele buscar no tesouro espiritual. O que ia adiantar era ele buscar no tesouro eterno, naquele que poderia entrar dentro daquele corpo, fazer ligação novamente dos neurônios, dos nervos, da fala. O médico diz, se ela sobreviver, se ela não morrer, se ela não partir agora, a chance dela não ter sequela nenhuma é de 1%. É ficar sequelada, essa mulher vai vegetar o resto da vida. Se eu não me engano, essa mulher vive até hoje, pregando por aí, vive. Anda, fala, gesticula, testemunhou da igreja, saiu de um caos desse para uma vida normal, igual nós temos hoje. Agora, quem que fez isso? Foi o dinheiro? Não foi. Foi o recurso? Não foi. Foi buscar no tesouro certo. Se aquele homem ficasse ali, transfere para o melhor hospital, ele ia morrer. Ela ia morrer, ia vegetar, ia ficar lá, seguindo o fluxo normal da humanidade. Mas nós, que somos crentes, nós não cremos assim. Nós agimos por fé. Nós oramos aqui, rompendo em fé. E é nesse momento que a gente deve usar isso.
Senhor, eu estou perdendo as coisas. Senhor, as coisas estão saindo do meu controle. Nesse mundo as coisas são compradas com dinheiro, mas eu tenho o Senhor. O Senhor é meu recurso. O Senhor me ajuda. O Senhor é meu ponto forte. O Senhor é aonde eu vou, aonde eu não tenho mais saída. É o Senhor, irmão. Se a gente não orar e não crer dessa forma, inútil será a nossa fé. De querer somente em Deus para essa terra. Paulo fala isso. Se a nossa fé, se nós buscarmos Deus somente para essa terra, para as coisas, somos os mais miseráveis dos homens. Os mais dignos de lástima. Imagina que você tem um passaporte ilimitado. Ninguém vai falar assim, oh, mas ele está aqui, o passaporte da senhora carimbado, a senhora entra no país que a senhora quiser hoje. Vai para onde a senhora quiser. Pode, aonde a senhora achar que deve, só pode ir. Oh, que beleza. Ó, Estados Unidos, Canadá, América, vou gastar. Aí essa pessoa fala assim, não quero usar. Eu, não, peraí, mas você não entendeu. Isso aqui só pode ir, só pode confiar, tá tudo certo. Pode ir, pode, vá conhecer esses países. Aí você fala, não quero, vou ficar aqui, quietinho aqui mesmo. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos um tesouro imensurável em Deus. Mas nós ficamos no nosso mundinho, reclamando das coisinhas pequenas, né? Aqui, só esse negocinho para mim tá bom. Só esse negocinho para mim, aí aqui tá jóia, aqui já... Não, irmão, explora o tesouro que você tem. Peça a Deus, Senhor, eu quero viver algo novo com o Senhor, eu quero uma transformação, eu quero uma ajuda, porque eu posso não ter hoje um recurso para viver a vida dos sonhos, mas eu tenho o Senhor. O livro de Efésios diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Deus faz o plano dele e nós ficamos ali. Tem recurso, tem Deus, Senhor nos ajuda, abre a porta. Ao invés de nós pedirmos a Deus, nós ficamos ali, no mesmo lugar, pedimos as mesmas coisas. Aí, Senhor, eu quero carro, eu quero só coisa material, só coisa terrena, só coisa pequena, só coisa que hoje você tem, amanhã pode não ter mais. Que hoje quebra, amanhã, pronto, perdeu. Não, nós temos que olhar as coisas como Deus manda, irmão. Paulo para Timóteo, capítulo 6, verso 17 em diante, Paulo fala assim, ó, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, tá vendo? É incerto, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, nos alegrarmos. O verso 18, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Sabe o que é isso aqui? Paulo falou assim, Timóteo, ordena aos ricos da sua igreja que eles não sejam avarentos, mas que eles sejam bons em boas obras, que eles ajudem, que eles cooperem, que eles entesourem em boas obras para o reino, que eles financiem obras missionárias, que eles não sejam apegados a esses recursos, mas que eles venham suprir a viúva, aqueles que pedem ajuda, que eles possam ser ajudados por essas pessoas que têm como ajudar. Mas é difícil achar gente assim, gente disposta, gente que queira ajudar, gente que tenha compaixão do outro, que entenda que o dinheiro, ele é um recurso a ser administrado para o reino de Deus e não o contrário. Você pode olhar, por exemplo, uma situação que sempre acontece, que é o seguinte, o dinheiro é colocado como patrão, não como servo. Qual é o dinheiro? Dinheiro, eu trabalho por dinheiro. Não. O dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo servo. Que ele possa trabalhar para nós e não nós para ele. Os outros perdem família, perdem tempo com os filhos, com a esposa, com a sua casa, com o seu descanso.
Está cada vez mais assim. Trabalho. Vendem a alma por trabalho. Quando vê, o que conquistou? Não conquistou nada. Aí você vê o salmista dizer assim: aos seus o Senhor dá até enquanto dorme. É Deus incentivando a preguiça? Não. É Deus incentivando a obediência. Me obedeça, que eu abro as portas. Me obedeça, que eu faço o caminho novo. Me obedeça, que eu prospero os seus caminhos. Mas a gente quer inverter. A gente busca Deus para que dê dinheiro. Mas a Bíblia não fala isso. É busque Deus para que Ele dê graça. Amém? Para que Ele dê graça. Lucas 12, Jesus ele propõe uma parábola para um homem que chega para ele e fala assim: Senhor, fala para o meu irmão dividir comigo a herança que nos foi dada. Aí Jesus vai para cima: mas quem me colocou como juiz sobre vocês? Vou contar uma parábolazinha para vocês. Olha, a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo assim: ó, o que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Eu não tenho onde pôr. São muitos recursos, são muitos frutos que eu tenho. E diz: farei isso. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar o celeiro que eu tenho, vou construir outros maiores, e eu vou recolher todas as novidades e os meus bens. Vou colocar tudo ali. E então eu vou falar para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas qual que vai ser a resposta de Deus para esse homem? Seu louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, eu lembro que eu fui num velório de um conhecido, e aí aquele, eu não sei como é que chama, o coveiro, né? O rapaz que trabalha lá, ele chegou falou assim: esse velório até que tá tranquilo. Geralmente a briga pelo que vai acontecer, a repartição, começa ali já, no momento do velório. O corpo tá quente ainda, já estão arrancando tudo de tudo. Irmão, não precisa ir longe, irmão. A irmã Paula aqui, o irmão Fernando, ela falou que, eu não lembro quem que foi o familiar deles lá, mal tinha enterrado, já tinha gente na casa arrancando as coisas. O corpo nem tinha ido pro buraco ainda. Já estavam lá brigando. É o que acontece com pessoas assim. As pessoas ficam sem falar, não se comunicam mais. Por quê? Por brigas materiais. Agora o problema ninguém quer. A pessoa, quando ela tá bonada, mas tá doente, ninguém quer ir lá assumir. Não pode deixar que eu vou cuidar dela. Eu vou dar minha vida por ela aqui. Mas na hora que morre, todo mundo quer o quê? Quer o bem. Quer o que ficou. Quer o que vai surtir, né? O que vai dar a elas um valor. Não é assim, não é isso que Jesus falou para esses homens. Vocês estão buscando se enriquecer com o tesouro da terra. Mas mesmo que vocês tenham, não é isso que vai trazer para vocês valor. O que vai trazer para vocês valor é o dinheiro que vocês têm lá no céu. Quantas pessoas vocês ajudaram? Quantas pessoas vocês socorreram? Quantas famílias vocês visitaram? Quantas cestas vocês deram para que as pessoas pudessem comer? Quantas vezes chegaram para vocês pessoas pedindo dinheiro para remédio? Vocês foram lá, investigaram, viram que realmente é. Quantas vocês ajudaram? Mas nós trabalhamos somente por nós, para nós e tudo em volta de nós. Primeiro sou eu, depois sou eu de novo. Se precisar, eu mais uma vez. A igreja ficou egoísta, irmão. Só que é coisa para si. A igreja primitiva, aqueles irmãos tinham tudo em comum. Mas hoje a gente alheia tudo isso. Só queremos tesouros para nós. E isso, diante de Deus, não serve para nada. O que serve? O que fazemos para Deus. Isso é o que serve. O problema não é o bolso, o problema é o coração. Se o coração está no dinheiro, viveremos ansiosos,
apegados. Cadê o dinheiro? Tudo que faz é por volta de dinheiro. Se quem não conheceu gente assim, irmão, você me leva para teu lugar, leva, irmão, R$ 20 com esses pungais. Conhece, né? É tristeza, irmão. Né? Aí você sabe que não é essa pindaíba toda, que tem dinheiro para tudo, menos para fazer algo para os outros. Irmão, tem como fazer? Ai, não dá, não posso, não tem como. Irmão, a obra carece de alguma ajuda. Tô duro, nossa, vai ficar duro a vida inteira, irmão. É praga pastoral? Não, é verdade isso aqui. É verdade. Por quê? Porque só plantam para si. São egoístas, são avarentos. Paulo exorta Timóteo, fala, Timóteo, nos últimos tempos haverão tempos trabalhosos, difíceis. Por quê? Ele dá uma lista. Uma dessas listas estão, os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. E aí ele coloca mais um lá, avarentos. Avarento. Só meu. Meu para mim mesmo. Pede ajuda? Não tem. Não dá. Quando você precisar também, ninguém vai ter. Ninguém vai poder te ajudar. Não ajuda ninguém. Sabe um exemplo clássico que acontece aqui? Quando você é convidado para o aniversário, aí você não dá presente, você não leva presente para a pessoa. Para o aniversariante, você não leva. Eu não gosto de dar presente para ninguém. Não chorando quando ninguém der presente para você, tá tudo certo. Mas não dá presente para ninguém, não dá um sabonete da Natura para ninguém. Aí no aniversário, quer? Ai, não der presente para mim. Não esquecer. Que isso? Você planta, você colhe, irmão. Você faz, as coisas de Deus são assim. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Amém? E assim as coisas funcionam. Lucas 6, verso 43 diz assim, ó. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo dos espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Sabe quem que você vê isso aqui? Pedro, ele está entrando no templo. E ele está entrando por uma porta chamada Porta Formosa. Porta linda, grande, bonita. Quem que está ali, sentadinho ali? Um homem, pedindo para ele uma esmola. Pedro pega e olha para aquele homem, como sempre, né, Pedrão meio duro ali, mais uma vez. Ele olha e fala, ó, até queria te ajudar, né, faz-me rir para você ir comer alguma coisa. Bom, não tem. Às vezes, de vez em quando, eu também passo os apertos com os tributos aí, mas eu vou entregar para você algo melhor. Algo melhor. Algo melhor do que te dar um dinheiro, um recurso. Você vai comer amanhã, você vai passar fome. Sem hipocrisia, irmão. Sem aquela hipocrisia que às vezes a gente faz. Sem hipocrisia, eu vou te dar o tesouro que vai te tirar desse lugar. Eu vou te dar algo que vai tirar você dessa situação de miséria. O que eu vou dar para você? O Senhor. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sai dessa porta. Vai fazer algo para o Senhor. Sai desse templo aqui pedinte. Sai desse lugar de miséria. O que ele está dando para aquele homem é uma filiação agora. Esse homem agora tem um pai, ele tem alguém que cuida dele. Mas todos querem isso? Todos se contentam com um pouco. Muitos se contentam com a miséria. Aquele negócio. Me dando de comer, tá bom. Me dando uma moedinha. Não tem problema se eu vou ter que vir de novo. Irmão, não. Busque ao Senhor. Tenha no seu coração o bom tesouro, porque é dele que você vai tirar o bem que você precisa. Enche o seu coração de dinheiro, de recursos, de prosperidade dessa terra. Procura, se você chegar a tempo, de alguém que quer se matar. Não quer me matar hoje. Por quê? Deixa eu ver a sua vida. Vai lá ver se são miseráveis. Às vezes não. A grande maioria tem dinheiro.
tem dinheiro, tem recurso, tem como fazer o que quer. Tem como fazer chover flores de balões no dia do aniversário da amada. Mas estão lá, sofrendo, angustiados, não tem paz, estão... Nossa, Deus do céu! Aonde que eu vou achar esperança, um ponto de equilíbrio? Mas não tem dinheiro? Tem. Não, mas isso aqui para mim não adianta. Salomão fala assim, ó. Eu experimentei tudo que é bom perante os olhos humanos. Tive as mulheres, tive os dinheiros, tive os reinos, eu tive posses, eu tive os melhores cavalos, que na época não tinha carro, né? Eu tive de tudo do bom do melhor. Sabe o que eu vi? Que isso tudo é vaidade. O que importa ao homem, então? O que importa ao homem é reconhecer o seu Senhor e glorificar. É isso que importa para nós, irmão. No dia da angústia você tem onde correr. Mas se você não tem o bom tesouro, você vai correr para onde? Para as drogas, para as bebidas, para fazer as coisas loucas desse mundo. Aí você percebe aonde, por que as pessoas sempre que tem um probleminha não vão mais na igreja? Porque o tesouro dela nunca teve lá. Ah, eu tô com muito problema, ai, minha vida não tá fácil. É, irmão, sabe por que você está querendo sair da igreja? Porque o seu tesouro está lá no mundo. E se o seu tesouro estivesse aqui, se você soubesse, não, eu vou lá porque Deus é o meu tesouro, eu posso perder tudo aqui. Eu tendo Deus para mim é o que importa. Você viria, choraria a alma aqui, mas iria embora em paz com Deus. Provérbios 23, 4 e 5, já estou finalizando, diz assim, ó. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Olha aí, Provérbios 23, verso 4 e 5. As pessoas fazem de tudo. Abandonam os cultos, abandonam as igrejas, largam seus cargos ministeriais, largam mão daquilo que Deus confiou. Para quê? Para ganhar o mundo. Eu digo para ele, não faz isso não. Faz isso não, tem bom senso. Trabalhe, lute, batalhe, mas tenha o seu coração aonde? No lugar correto. Tenha o seu coração guardado em Deus, amém? De tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ah, irmão, estou perdendo o coração por dinheiro. Eu tô vendo as coisas e... Irmão, isso é facinho a gente cair. Facinho a gente cair. Você quer ostentar alguma coisa? Eu vou dar aqui para você, biblicamente, o que você deve ostentar. Você não é pecado você ostentar um carro novo. Ah, irmão, eu estou andando de carro zero. Ô, irmão, glória a Deus. Deus está abençoando, Deus está dando graça. É honesto? Amém. Está fazendo? Trabalhou por onde? Amém. Mas sabe o que nós ostentamos? Presença de Deus. Isso é o melhor, é o que você vai ostentar, que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero isso que ele tem. Não é ostentar o melhor endereço, o melhor CEP, não. É ostentar a presença de Deus. É a melhor coisa que você pode ostentar. Você quer deixar as pessoas com inveja de você? Ostente Deus. Ostente a sua comunhão com Deus. Ostente o seu padrão cristão nesse mundo. Você vai ver o que vai acontecer com você. As pessoas vão chegando, vão vendo. Elas vão ver. Não, mas ele chega num carro velho. Não, mas ele tem o que ninguém aqui tem. Ela chega desse jeito. Chega de bicicleta, chega de ônibus, chega de aplicativo. Mas o que ela tem, ninguém aqui tem. O Senhor. O mundo não tem Deus, irmão. O mundo não quer Deus. Se você tiver o Senhor, você ostentará o maior tesouro que esse mundo pode ver. O profeta Jeremias diz isso no capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas, se alguém ou o que se gloriar, glorie-se nisso,
em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer ter algo de valor? Tenha Deus. Tenha Deus, irmão. Coloque Deus no seu coração, que você vai ver. Irmão, preciso tomar uma atitude. Peraí, o que eu vou buscar? Conhecimento que eu vou... Busque Deus dentro do seu coração, Senhor. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair disso? Por isso o profeta Malaquias diz que nós podemos fazer o quê? Prova com Deus. Se Ele não abriria a janela dos céus, derramaria sobre nós uma benção tal que dela nos viria a maior abastança. Por quê? Porque ali, com o homem sendo fiel a Deus, ele está demonstrando: o meu tesouro, o meu recurso, não é isso aqui que eu tenho. Meu recurso é lá. Meu recurso é Deus. Meu recurso é o Senhor. E dele virá a provisão. Amém, irmão? Fique de pé.